Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Summit Cidades Podcast. Hoje eu vou entrevistar o Samuel dos Santos, fundador do projeto Cidades Invisíveis, e a Natália Santos, CEO de Cidades Invisíveis. Muito obrigada por terem aceitado conversar com a gente um pouco e contar um pouquinho da ONG, de como funciona. Eu vou começar então perguntando para você, Samuel, o que te inspirou a fundar o Cidades Invisíveis? Já faz 12 anos, né, que está aberto. O que te inspirou? O que me inspirou foi, acho que a gente recebe muita influência dos nossos pais, assim, né? Então, até eu hoje, enquanto pai, tento ser, os meus passos sejam exemplos para o meu filho, né? E tanto minha mãe quanto meu pai eram pessoas muito voltadas para o social, cada Tá. um dentro de áreas específicas, profissionais, mas mesmo não trabalhando diretamente, né, com essa parte social, eles conseguiam se dedicar. Minha mãe mais ainda, porque ela foi professora de escola pública, da escola desde Werner Salles, que fica na Neva Silveira, e ela sempre conseguiu trazer uma lucidez e uma forma muito linda de se dedicar à profissão dela enquanto professora, mas também sempre de mostrar, né, para mim, para o meu irmão, o quanto a gente tinha que ser desenvolvidos a ponto de olhar o próximo, né, enquanto a nossa extensão e contribuir com a geração de oportunidades e desenvolvimento deles. Certo. Muito Então, legal, muito a minha inteligente. inspiração acho que foi muito meus pais, assim, acho que eu me inspirei muito neles. Aí, claro que depois a inspiração vem a partir da vontade, né? Eu acho que a Sim. gente tem esse desejo, Uhum. né? Que eu acho que é o que eu sempre, os lugares que eu passo, com as pessoas que eu conheço, ontem ainda falando sobre isso, eu falei, que quando me perguntam, não sei ajudar, como que eu começo, assim, quando a gente tem dúvidas, a gente tem que ajudar a primeira pessoa que precisa de ajuda, né? Então, acho que é isso, a E quando inspiração. tu abriu Cidades Invisíveis, o que você imaginava? Você imaginava que se tornaria o que se tornou hoje? Não. Quando eu começo com Cidades Invisíveis, eu já era um amante e trabalhava com a fotografia. Eu já era docente, então já trabalhava em sala de aula como professor de direito. E, e eu comecei o projeto como um projeto fotográfico para dar Uhum. visibilidade a essas cidades invisíveis. Isso em 2012. Então eu comecei a fotografar muito e fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo essa realidade, que era muito distante da minha realidade. E aí que eu comecei a criar as primeiras camisetas, aí eu resolvi criar uma marca, Cidades Invisíveis, para vender as camisetas e ajudar as famílias que eu ia conhecendo. E eu nunca criei um plano de negócio, Uhum. nessa época, né, em Sim. 2012, nunca pensei a médio e longo prazo. Era muito ali, naquele momento, naquele presente, o que que eu podia fazer e o que que eu queria fazer. Então, eu não criei uma marca Cidades Invisíveis pensando, onde é que eu quero estar há 5 anos, aonde eu quero estar em 10 anos. Não. Foi muito orgânico e muito espontâneo. Hoje é totalmente diferente a parte de organização dos Cidades Uhum. Invisíveis, mas os primeiros passos foram passos pensando naquele momento, na mitigação da desigualdade do jeito que eu podia, assim, que era muito pouco, né? Tem um vídeo antigo, assim, o primeiro vídeo que eu tenho dos Cidades Invisíveis, eu acho que é final de 2012 ou começo de 2013, que eu falo isso, assim, o que eu tô fazendo é quase nada, né? Mas é Mas alguma é coisa, alguma né? coisa. É alguma coisa. São pequenas mudanças. Para mudar a Isso. cidade, tem que começar dessa Uhum. forma. E para você, Natália, você tá há quanto tempo no Cidades Invisíveis? O que ele significa para você? Eu tô há 2 anos na cidade, sou moradora da Mariquinha. Entrei no Cidades através das oficinas que acontecia lá no a gente tinha casa bonsai lá. E aí comecei fazendo os cursos e surgiu a oportunidade de estar cuidando em meio período da casa. Muita água já rolou embaixo dessa ponte, Tenho né. certeza. Hoje eu tô dentro do ADM, né, trabalhando dentro do escritório, e hoje para mim é uma alegria levar ajuda para pessoas, levar informação, levar conhecimento, assim como foi levado para mim, sabe. A minha maior gratificação é essa, ver as pessoas aprendendo uma profissão, conseguindo ter fonte de renda, conseguindo se virar sozinha, sabe. É muito gratificante. Que legal. Você é fruto dos projetos, Eu sou então. 100% aproveitamento de Cidades Invisíveis, acho que eu faço 100%. tudo. Tudo que acontece eu faço, eu ainda continuo fazendo. Melhor case de sucesso Todas, é todas esse. as atividades que a gente propunha lá na Mariquinha, a Nath Uhum. fazia. Todas, Eu todas. ainda faço Ainda tudo. faz. E para quem não conhece o Cidades Invisíveis, o que é? O Cidades Invisíveis hoje, ele é em poucas palavras, uma organização de impacto social positivo. Uhum. Dentro da parte jurídica, né, da natureza jurídica, a gente tem uma empresa
que é marketing social e eventos, que é desde a época que a gente começou, né, as primeiras captações de recursos com venda dos produtos e organização de eventos. E a gente tem o CNPJ, né, natureza jurídica de associação sem fins lucrativos também. Então, a gente tem o Instituto Cidades Invisíveis. Então, a gente tem alguns braços. Então, hoje a organização Cidades Invisíveis, ela tem alguns compromissos sociais. Tudo que a gente faz é pensando na maximização de impacto social. Tudo. Só que para ti chegar numa maximização de impacto social, tu tem que ter recurso financeiro. Sim. E aí, para dentro desse meio, né, até para chegar no fim, a gente tem várias formas de captar recurso. Que aí é eventos, venda de produto, a venda de marketing social para as empresas que querem ter responsabilidade social corporativa, que querem ter o S do ESG. Então, isso entra tudo dessa forma que a gente tem para trazer recurso para dentro para a gente poder desenvolver os nossos projetos. Os nossos projetos, todos eles, são pensados a médio e longo prazo. Tá. Então, a gente acredita que o maior problema social é a falta de distribuição de oportunidades. Uhum. Então, o que a gente faz dentro do Cidades Invisíveis hoje socialmente? A gente tem um primeiro pilar, que é o programa Bonsai, que são as unidades sociais que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, legal. Então, em cada lugar a gente tem a nossa sede, nosso espaço de atendimento. Todas as atividades são gratuitas, né? Obviamente, para a comunidade. A gente remunera todos os nossos educadores, os nossos professores. A gente tem as despesas com os aluguéis das casas, com luz, com lanche, com alimentação, tudo, né? Então, a gente tem esse programa Bonsai. A gente tem o projeto Rua, que é o Ressignificação Urbana Artística, que é uma ideia que a gente teve desde sempre, só que agora a gente tem essa estrutura de projeto, que é da gente levar, de ressignificar espaços públicos periféricos abandonados. Então, é de levar um sentimento de pertencimento, de dignidade, ao lugar onde a pessoa mora. Então, é pegar uma praça abandonada e fazer ela ser uma praça com vida, né? E a gente também ajuda ainda pontualmente. Tá. Com ações assistenciais quando há um estado de emergência. Por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, em 2022, com as chuvas que afetaram várias comunidades aqui em Santa Catarina, como teve durante a pandemia, né? Mas não é hoje o foco, né? Não é o principal pilar social de cidades, mas a gente acaba ainda, quando há uma convocação dos Cidades Invisíveis em ajuda humanitária. Tá, legal. Muita coisa. Vocês fazem bastante coisa. E de todos esses projetos de 12 anos, qual o projeto que mais te marcou? Os que mais me marcam dentro dos Cidades Invisíveis são os que geram renda para as pessoas. Eu acho que teve um momento muito marcante na história dos Cidades Invisíveis, que foi quando a gente começou a fazer umas pulseirinhas, que tinha na ponta da pulseira, assim, uma pecinha de prata, em parceria com uma designer de joias, e a pulseira era uma pulseirinha trançada no fio, assim. E eu lembro que a gente já tinha construído uma casa para a Cris, e eu não tinha visto uma reverberação positiva dentro da família dela com aquela casa nova. Uma casa linda, assim. Era uma casa... a gente selecionou... que não era uma casa, era um barraco, né? Que não tinha nem banheiro. E a gente fez uma casa nova e eu não senti reverberar positivamente. E quando eu contratei o serviço dela para ela fazer essas pulseiras, e no dia seguinte ela fez 500 pulseiras e eu remunerei ela por isso, eu vi um encantamento nos olhos dela. Eu vi que é aquilo, do dar poder para a pessoa decidir o que ela quer fazer com o recurso financeiro. Gerar renda ou ter o acesso à renda deveria ser também um direito fundamental mais explícito da nossa Constituição, assim, né? Porque a renda te dá independência. A renda te dá autonomia. E a autonomia é o básico da dignidade da pessoa humana. Com certeza. O senso de pertencimento é muito importante. Natália, para você que é fruto, né, então, dos projetos das Cidades Invisíveis, o evento é sobre cidades, né? A gente busca mostrar práticas de como melhorar as cidades, transformá-las em mais sustentáveis, inteligentes. Para você, qual é a importância, qual seria o papel de termos mais instituições, mais institutos como Cidades Invisíveis? Vou falar agora como moradora da Mariquinha. A nossa comunidade era bem feia. Não digo feia, assim, mas não tinha um colorido. E aí apareceu o Galeria de Arte, que foi a cidade que levou pra Mariquinha. Hoje tu abre a tua janela, assim, maravilhado. Teve pintura nas casas, tem o grafite por toda a parte, assim, que tu anda. Hoje tu pode dizer, assim, que a gente tem uma comunidade bonita, agradável, que tu consegue olhar pela tua janela e ver
as casas pintadas com grafite, ou seja, pintada na tinta mesmo. Eu acho que foi uma grande mudança para a qualidade de vida, assim, da gente andar dentro da Mariquinha. O Galeria de Arte, essa pintura, assim, enorme que foi feita na comunidade, foi top, assim. Eu acho que eu falo em nome de todo mundo, assim, mudou totalmente para a comunidade em si. Realmente refletiu no dia a dia, né? Muito, muito. E quais foram os desafios que você encontrou no começo para fazer o Cidade ser reconhecido, né? Como instituto que realmente quer contribuir com a vida das pessoas? São vários, né? Acho que esse 1º de maio se comemorou, por uma parte, né, dos empreendedores, o empreendedor está em extinção. Então, assim, já é difícil tu empreender no Brasil, né? Sim. Já é difícil por si só tu ter uma empresa no Brasil. São vários obstáculos, né? E ainda mais quando tu tem uma empresa que tu quer vender, né, um serviço social, uma ideia, né? Uma ideia de um mundo melhor, de um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. Então, eu acho que os desafios são maiores ainda, né? Muitos deles emocionais, porque do lugar que eu venho, né, de classe média, Sim. tu lidar com a pobreza e as coisas que eu vi foram muito difíceis, né? Precisei de muita terapia, muito choro para conseguir entender com mais segurança do meu papel e de continuar caminhando para não deixar aquilo me vencer, porque é muito fácil tu ver que agora, ontem a gente foi visitar a Vila Aparecida e muitas vezes quando tu quer fazer uma ação assistencial pontual para alguém, tu vê que a gente tá se enxugando o gelo, assim, porque não consegue, a gente tem quase como um portal que tu não consegue transcender ele, assim, né? Porque não depende só de tu levar uma ajuda material para aquela pessoa. Depende daquela pessoa aceitar aquilo ali, entender a condição que ela tá e saber se ela quer sair daquela condição. Então, às vezes não adianta, o caso foi muito claro de ontem, a gente tinha tudo na nossa mão para transformar a vida de uma pessoa. Transformar verdadeiramente a vida de uma pessoa em termos de moradia, de dignidade, de saúde física e saúde mental. Tudo. A gente poderia, tinham todos os nossos parceiros, mas a pessoa não quer. Né? Não quer, e aí, claro, tem outros problemas internos dentro de uma comunidade, né, que envolve movimento, que envolve outras questões mais difíceis, mas não conseguimos. Então, esse sentimento é um sentimento de muita frustração. Tu sai de lá com uma ideia de, caramba, o que eu tô fazendo, né? Então, isso eu tive por muito tempo. Até quando a gente mudou, né? Paramos de fazer mais essas ações assistenciais para ir para um lado de ter um espaço e gerar oportunidade com educação, com esporte, com cidadania digital, com cultura. E aí é diferente, a atuação é diferente porque as pessoas, obviamente que a gente tem que chamar, a gente tem que procurar as pessoas também, mas tu tens um espaço na qual as pessoas são acolhidas e a partir dali ela pode ver aquilo que a gente está oferecendo como um acelerador de potencial humano, né? É diferente, o movimento é diferente, né? Porque é isso, muitas vezes o passo que os cidades, ou que eu vejo que eu quero dar em direção da construção de dignidade de uma pessoa, não é o que ela quer. Sim. Né? Então, é um caminho sempre de escuta ativa das pessoas, da comunidade, para saber o que eles querem, né? E como que as pessoas podem se envolver com Cidades Invisíveis? As pessoas que querem ajudar, que querem contribuir. Hoje, eu sempre mudo um pouco a forma de conduzir quando alguém quer ajuda, né? Por exemplo, quer ajudar com o quê? Né? Quer ajudar com o teu conhecimento, com o teu talento, com a tua potencialidade, com aquilo que tu recebeu, né, de benefício de onde tu veio. Seja se a pessoa é uma contadora, se a pessoa é pedagogo, se a pessoa é um engenheiro, que essa pessoa, se a pessoa trabalha na área de estética, que essa pessoa quer levar voluntariamente para dentro da comunidade? Com um workshop, com um curso, com uma palestra, com alguma coisa. Sempre eu tento mudar porque às vezes quando a pessoa fala, eu quero me voluntariar, o caminho para a gente acaba, se a gente vai propor, é um caminho de muita energia. Sim. Porque a gente vai ter que construir um projeto, a gente vai ter que ter uma ação para incluir aquela pessoa. E diferente é quando a gente coloca essa responsabilidade na mão da pessoa também, para entender que tu também é um sujeito ativo, participativo, que tu pode construir essa relação junto com a gente. Então, o que tu está disposto a fazer? Qual é o tempo que tu tem para... Por isso que hoje, voluntariado, a gente não tem mais muito voluntariado. Entendi. A gente tem algumas ações pontuais que a gente precisa de voluntariado. Mas, de forma geral, como eu disse, as nossas ações com recorrência, todas as pessoas são remuneradas. Por quê? Porque é quase como uma escola. Sim. É quase como um espaço, né, de escola para criança, adolescente, adulto, idoso, que a gente recebe todo mundo, mas que eu tenho que ter um comprometimento daquele professor. Porque se aquele professor ele tem um horário de terça e quinta, ele vai estar lá, porque ele tem um contrato com a gente.
Quando a gente tem um voluntariado, isso por experiência, né? A pessoa vai querer ir numa terça, na quinta não vai poder porque vai ter uma reunião, vai ter um outro compromisso, ou ela vai querer, de repente, ir uma terça por mês. É diferente. É Então, diferente. por isso que quando a gente fala em voluntariado, a gente pensa em ações pontuais, porque daí tá tudo bem. Pô, a pessoa vai dar uma palestra, vai dar um workshop, vai dar um treinamento. Agora, na proposta hoje do Cidades Invisíveis, não tem como ter um voluntariado. Não tem como ter um voluntariado. Então, né, respondendo objetivamente a tua pergunta, quando alguém quer se aproximar, a gente tem o sócio voluntário, que é uma contribuição mensal de R$ 25, R$ 50, R$ 100 ou R$ 150 por mês. A gente entrega uma camiseta de presente do programa Sócio Voluntário, a gente entrega todo mês relatórios de indicadores todo mês para essa pessoa, e essa pessoa, aí sim, ela pode construir junto com a gente um cenário de voluntariado, mas nesse formato que eu estava falando, não um formato de recorrência de ajuda voluntária. Nossa, bem legal isso. É. Gostei, não sabia. E vocês têm voltado para eventos também, né? Vocês têm participado de eventos, expondo. Hoje, 87% da nossa captação de recurso vem de eventos. O nosso principal evento do ano é um leilão de obras de arte. A gente está indo para a 6ª edição. Legal. As 3 primeiras foram em São Paulo, as 2 últimas no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E esse ano, dia 13 de junho, vai ser no Rosewood, que é hoje um dos principais hotéis do Brasil em São Paulo. Sim, muito legal. Esse é o principal evento, mas também tem um evento como o de vocês, tem outros eventos também que são super importantes, às vezes não só pensando em captação de recursos, mas também para visibilidade, né? Como é o caso que tu falou hoje, né? Pô, Samuca, tem muita gente que não conhece, Exato. né? Então, geralmente quando me convidam para falar, eu vou porque eu sei, eu quero contar essa história e quero ter o Cidades Invisíveis. Sim, eu comecei com ele, mas hoje ele é de todos nós, né? Ele é um organismo, né? Exato. E se a cidade ela é composta por tantas, né? As pessoas, o governo, o setor empresarial, como o governo pode contribuir com Cidades Invisíveis? Como a gente pode fazer essa aproximação? A gente não tem laços muito íntimos com o governo. Tá. Nem na esfera municipal, nem estadual, nem federal. Mas a gente tem um relacionamento é um relacionamento de respeito e de construção de conversa pelo bem da cidade. Então, como nós não somos apolíticos, né? A gente levanta uma bandeira política de contribuição social. Sim. Mas não tem ideologia dentro dos Cidades Invisíveis. Então, quando a gente conversa com uma pessoa que representa um partido, seja um vereador, um prefeito da cidade, um governador, um deputado, quando a gente senta na mesa, a gente fala, olha, a gente está aqui para pensar pelo bem da cidade. E a partir disso, a gente pode construir alguma coisa em comum. Né? Então, sempre nesse cenário que a gente constrói. Hoje, a gente está, né, com recurso público, a gente teve um projeto só, que foi o projeto Galeria de Arte Morro da Mariquinha, que foi uma lei incentivada, aprovado pela Fundação Franklin Cascais, que é a Fundação de Cultura aqui de Florianópolis, mas foi o único. Né? De forma geral, aí coloca 98% das nossas ações sociais são feitas com recurso privado. Tá, entendi. Empresas e pessoas físicas. Então tá na hora do governo se aproximar mais, né? Pode ser. Natália, se você olha para o futuro, tu tá ali há 2 anos, né? O que tu espera que o Cidades Invisíveis vai fazer? Espero um bonsai em cada estado do país. É? Sim. A gente pensa gigante, a gente não pensa nem grande, pensa gigante. Cada vez mais poder ajudar mais pessoas. Tá certo. E explica pra gente o que é o bonsai. O bonsai são as unidades que a gente tem dentro das comunidades, né? Aqui em Floripa, no Monte Cristo, lá no Jardim Panorama, no Vidigal. A gente já teve na Bahia, no Sertão da Bahia. É isso, a gente se finca lá e vai catando as pessoas e vai botando conteúdo na cabeça. Vai fazendo mudanças, É né? isso, vai fazendo mudando a vida das transformação. pessoas. E pra tua vida, o que tu imagina no futuro, assim? Já que você veio, né, desses projetos, participava de tudo, fazia todas as atividades, já teve grandes mudanças. Se tu olha pro teu futuro. O que eu vejo no meu futuro? Eu vejo ajudando muito mais pessoas. Eu quero estar 24 anos na cidade. Na cidade está fazendo 12, eu quero estar nos 24. Ah, gostei, olha. Por que não mais de 24? Não, nos 24 e Pelo nos outros. menos, né? Pra começar as Pra começar, não vou nada. comemorações, Quando né? fizer uns 24 ali, né? Mas tem que me aguentar quando estiver bem velhinho. Eita. Né? Já Já se prepara, né? E você, Samuca, o que você espera para Cidades Invisíveis? eu acho que essa construção que a gente está tendo, uma construção sólida, uma construção muito pé no chão, passo por passo, entendendo as dinâmicas, entendendo as nossas limitações,
aprendendo a falar alguns nãos também, porque é importante, porque às É. vezes a gente começa a querer abraçar tudo e quando a gente olha para trás, tá, Uhum. né? Mas é isso, é como a Nath falou, assim, né? A gente sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, Dá o mesmo trabalho. né? Dá o mesmo trabalho. Então, a gente realmente pensa muito grande dentro das Cidades Invisíveis. A gente quer impactar a vida de muitas pessoas e o que eu percebo numa pequena, grande equipe que a gente tem hoje, que a gente vibra pelas pequenas coisas. E eu levo muito esse olhar otimista e de a gente aprender na nossa vida pessoal, amorosa, profissional, a vibrar pelas pequenas coisas. E a gente esquece disso no nosso dia a dia. A gente meio que é induzido, conduzido a apenas comemorar pelas grandes coisas, né? Mas as grandes coisas, às vezes, elas não vêm, ou elas vêm pouco, né? E as pequenas coisas são as pequenas coisas que nos fazem levantar todos os dias. E quando a gente aprende a vibrar por elas, a gente continua sempre caminhando. E isso que é importante, né? Então, acho que eu percebo isso, né? Como ontem, no nosso bonsai Monte Cristo, que é um bonsai de modelagem, corte e costura, a gente conseguiu 1/2 tonelada de doação de tecido, de malha, e as nossas alunas de modelagem, corte e costura já tinham terminado vários agasalhos, roupas infantis e roupa íntima para enviar para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha só, E eu que percebi legal. nos grupos, assim, todo mundo feliz com isso, né? Assim, Sim. porque é um ciclo, né? Sim. A gente ensinou aquelas mulheres, elas já estão gerando renda, produzindo roupas pra gente. Agora a gente recebeu essa doação e elas já estão produzindo para mitigar a dor, o frio e essa tragédia, né? Que milhares de pessoas estão Sim. vivendo. Então a gente vibra com isso. Ou como no sábado, a nossa aluna de boxe no Rio de Janeiro foi campeã estadual e ganhou Olha a só, que vaga legal. do Rio de Janeiro e está em vaga agora para o brasileiro. Na primeira luta dela, venceu. Temos outros 3 atletas, né? Eles lutaram muito bravamente, mas não conseguiram vencer. Mas já temos a Maria Luísa, né? Então eu percebo que tem isso, assim, todo mundo fica muito contente, assim, né? Sim. Todo mundo vibra por essas conquistas. Vocês estão mudando a vida das pessoas, né? Mudaram a sua, verdade. mudaram E de mudamos as outras nossas, né? Acho pessoas. que isso é muito importante, né? A gente... de todo mundo. é. O tempo passa rápido, né? Quando o assunto é legal. Infelizmente eu tenho que terminar. Mas o Cidades Invisíveis vai estar no evento. A gente vai estar fazendo arrecadação também de roupas de frio, agasalhos, para mandar para o Rio Grande do Sul, Cidades Invisíveis, que vai cuidar de tudo isso, da coleta, da distribuição, né? A gente tem certeza que vai ser muito bem efetivo, né? Que vai parar nas mãos corretas. Quero agradecer a você, Samuca, Natália, por Obrigada ter vindo também pelo conversar com a espaço. gente. E eles vão estar no evento com exposição, com stand. O Samuca também vai falar com a gente lá no palco. E o evento é dia 24, 25 e 26 de junho, ali no Centro-Sul. Até mais!